Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 5 de novembro de 2021, uma sexta-feira, e vamos aí atualizar a situação do Bitcoin. Bem pessoal, hoje meu dia foi extremamente corrido, tá? Mas eu não vou deixar aí de estar trazendo a atualização do Bitcoin. Vou falar aí só sobre a BNB hoje, tá? Das moedas que eu sempre falo, porque é a que tá mais aí fazendo alguma coisa, né? As outras continuam aí paradas, tá? Não estão fazendo... A BNB e a Chainlink aí, que eu acho que são as que estão mais interessantes de serem lembradas hoje, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar aí do Bitcoin, o que é que está acontecendo hoje. Pessoal, o Bitcoin segue parado, tá? Aquela região ali dos 60, 61 mil dólares virou uma região de suporte para o Bitcoin e ele segue acumulando nela, pessoal. No mais, a gente rompeu aí uma bandeira de alta no gráfico diário, cujo alvo se encontra lá na região dos 88 mil dólares, tá? A ressalva que eu faço, pessoal, é que a gente tá com o mercado aí bem perigoso, então vai operar o Bitcoin, use stop, tá? Nos tempos gráficos menores a gente não vê nenhum setup por enquanto, tá? O mercado aí, ele segue andando de lado e é aquela história, pessoal, mercado lateral é bom evitar operar. E também sabemos que estamos entrando no final de semana o mercado costuma fazer armadilhas, então tomem cuidado, sejam cautelosos, tá? Se forem operar, usem stop loss, porque estamos entrando no final de semana o mercado ele tende a ficar perigoso, beleza? Vamos falar aí sobre a BNB que está subindo aí hoje, 8%, tá? A BNB, como já comentado aqui nos vídeos, ela segue aí rompendo um triângulo, ela rompeu um triângulo simétrico ou uma flâmula, como alguns podem preferir diagnosticar nesse contexto, com alvo lá na região dos 1.130 dólares aproximadamente, beleza? Então, BNB, a gente segue com perspectiva para ali na região dos 1.130. Porém, pessoal, a gente tem que lembrar que lá nos 688 dólares a gente tem uma resistência forte que pode segurar a BNB quando ela chegar lá, beleza? Então, em torno de 12% acima a gente tem uma resistência para a BNB. No mais, pessoal, a BNB está subindo 8% hoje, corre um risco aí de amanhã ou depois de amanhã ela fazer uma correção, como eu sempre digo. O ativo subiu muito num dia, não compre por desespero, tá? Ele pode corrigir, na correção você pode se desesperar, beleza? Então, para a BNB, a gente segue com aquela perspectiva dos 1.130 dólares, num prazo um pouco maior, de algumas semanas. No prazo dos próximos dias aí, é bem provável que a BNB venha alcançar os 688, mas para amanhã, depois de amanhã, existe risco dela corrigir, beleza? Existe risco de ela cair por causa de realização de lucro, afinal, ela está subindo aí 8% em um único dia, beleza? Bem, pessoal, outra moeda que a gente não pode deixar de atualizar e comentar rapidamente é a Chainlink, que hoje está subindo aí em torno de 6%, chegou a subir 7%. E para a Chainlink segue aquela mesma perspectiva, pessoal. A gente precisa que a Chainlink rompa aí os 34 dólares para confirmar o pullback e ir buscar ali a região dos 70 dólares, beleza? Se a Chainlink buscar a região dos 70 dólares, ela vai estar aí praticamente mais do que dobrando de valor. Então, para a Chainlink a gente segue aguardando ela romper os 34, hoje ela está em 33,2 nesse momento. A perspectiva é que em breve ela rompa, beleza? Por mais que eu já esteja cansado da Chainlink, que ela está andando muito devagar nos movimentos de alta dela, ainda assim a gente segue com a perspectiva dela alcançar os 70 dólares. Pessoal, não poderia deixar de comentar sobre a SLP, que hoje está caindo aí 11%, tá? Ontem ela subiu 100%. E é o que eu sempre digo, pessoal, a moeda subiu muito num dia, tomem cuidado, não sejam gananciosos, tá? Não comprem um ativo porque ele está subindo 100% num dia, ele pode cair no outro dia. E para a SLP a gente vê exatamente isso, pessoal, ela está corrigindo. Muita gente está perguntando, Tainan, qual que seria a região boa aí para estar comprando SLP? Na minha visão, abaixo dos 7 centavos, a região dos 7 centavos ou abaixo seria uma região interessante aí para a gente estar acumulando SLP, beleza? E pessoal, se a gente olhar o gráfico aqui mais longo, né, no par Tether da Binance, a gente vê que a SLP, essa região dos 6 centavos, 7 centavos, é uma região de suporte. Tá? A gente vê que várias vezes que ela bateu nessa região aqui, ela foi para cima. Então a gente sabe que é uma região aí que pode fazer com que, pode ser que no futuro, ao tocar essa região aqui dos 6, 7 centavos, ela venha a subir de novo, beleza? Então, para a SLP, segue essa perspectiva. Se ela voltar ali na região dos 6, 7 centavos, pode ser interessante. Lembrando, pessoal, que ela teve mudança aí, sofreu mudança aí no fundamento do jogo, tá? E também ontem
A alta ela foi causada, segundo alguns inscritos aqui do canal, pelo lançamento de uma DEX baseada aí na SLP, tá? Então, tá ficando interessante essa moeda aí. Eu vejo grandes possibilidades aí, em caso de uma out-season, dela voltar ali na região dos 40 centavos. Agora ela tá 8, então ela estaria aumentando mais do que 4 vezes, beleza? Então, para SLP, eu sigo com essa mesma perspectiva, pessoal. Bem, então agora vamos analisar aí as moedas pedidas pelos inscritos. A primeira pedida é a ARPA. Se a gente for aqui no gráfico da ARPA, pessoal, a gente vê que em dólar, pelo menos, ela segue aí fazendo uma tendência de alta forte, tá? A gente vê que ela vem fazendo topos e fundos mais altos desde que ela foi listada no par dólar da Binance. Então, a tendência de alta aí bem garantida, bem forte. Só que, pessoal, rompeu o topo histórico, tá? Subiu muito nos últimos dias. Eu só tentaria arriscar uma compra na ARPA se ela voltasse nessa região aqui de 50%, 61% da retração de Fibonacci, tá? A região aqui da linha de tendência de alta, a região dos 5 centavos, 6 centavos, seria uma região legal, porque coincidiria com 60%, 61% da retração de Fibonacci desse pivô e a linha de tendência de alta, beleza? Então seria uma região aí que eu olharia para comprar. Ah, Tainan, mas eu estou com a ARPA, estou no lucro, quero vender. Então, pessoal, nesse caso aí, é bom ir realizando aos poucos, tá? Dá para projetar esse pivô que ela fez para cima aqui, a partir desse buraco que ela fez no gráfico, e ela já teria batido o alvo aí desse pivô nos 26 centavos. Então a perspectiva é de que ela, por enquanto, bateu numa região de resistência, está realizando lucro forte, não tem indícios, por enquanto ela vai continuar subindo, beleza? Então, para salvar seu capital, seria bom realizar pelo menos uma parte. Me pediram para falar sobre a TVK, pessoal. A TVK, ela rompeu aí um fundo duplo, né, no gráfico diário aqui, tá? Esse fundo duplo não está com volume de fundo duplo, né? Então eu não levo ele muito a sério. Mas se a gente projetar ele para cima, pessoal, dá para dizer que o alvo dela tá lá na região dos 33 centavos ainda, beleza? 30, 33 seria uma região aí bem provável da TVK aí. No mais, é uma moeda com pouco histórico de negociação e baixo volume de negociação. Então fazer análises dela acaba não sendo muito legal, porque os stops ficam muito caros, tá? Não compensaria entrar agora aqui nos 27 centavos para pegar um alvo lá nos 33, beleza? Pediram para falar sobre a Tron, pessoal. A TRX, tá? E a Tron segue naquela mesma situação de antes, pessoal. Ela segue aí dentro de um triângulo simétrico, tá? O alvo desse triângulo simétrico se encontra lá na região dos 26 centavos de dólar, agora está em 10. Só que, pessoal, para ela ir buscar esse alvo, primeiro ela precisa romper essa linha de tendência de baixa, tá? Ou seja, rompendo essa linha de tendência de baixa, ela vai estar formando aí um rompimento desse triângulo, que pode ser considerado como uma flâmula, cujo alvo é ali na região dos 25 centavos de dólar, tá? Então, olho na Tron, porque ela pode ficar promissora se ela conseguir romper. Ah, Tainan, então é bom para comprar agora? Comprar antes do rompimento, comprar embaixo de uma resistência é perigoso. Aguarde ela romper, fazer um pullback e aí você vai ter mais segurança para entrar, beleza? Me pediram para falar sobre a AXS, pessoal. O que está acontecendo com a AXS? A AXS, gente, opa, dificuldade na dicção aqui hoje. Para a AXS, ela parece estar fazendo um pivô de alta aí, tá? E lembrando que ela rompeu um triângulo, no caso aqui uma flâmula, né, com alvo lá na região dos 240 dólares, beleza? Então, para a AXS, a gente tem a perspectiva aí dela ir lá na região dos 240 dólares. Agora ela está em 151, beleza? Por enquanto é o que tudo indica. Se o Bitcoin se manter firme, não cair, provavelmente ela vai lá. Me pediram para falar sobre a TWT, pessoal, token da Trust Wallet, né? Bem, pessoal, aqui no gráfico da TWT, eu vejo aí que parece que ela está formando um triângulo simétrico, beleza? Esse triângulo, caso seja rompido para cima, a gente pode ter um sinal bem interessante aí na TWT, tá? Se projetarmos de forma mais conservadora como um triângulo para cima, a gente teria um alvo aí lá na região dos 2 dólares e 19 centavos. Agora está em 1,13 aproximadamente. Agora, se projetarmos como um rompimento de uma possível flâmula, projetando a pernada de alta para cima, a gente teria alvo lá na região dos 2 dólares e 73 centavos, tá? Ah, Tainan, então quer dizer que é bom comprar agora? Não, como eu sempre digo, você tem que esperar romper, tá? Na análise gráfica, existem condições aí que precisam ser preenchidas para que a gente tenha mais segurança para fazer uma entrada, beleza? Me pediram para falar sobre a Engine, pessoal, e na Engine a gente continua naquela mesma perspectiva, tá? Ela está aí rompeu um triângulo simétrico para cima, tá? Alguns podem chamar de flâmula nesse contexto. O alvo se encontra lá na região de 5 dólares e 31 centavos, beleza? Então tudo está indicando aí
que a Engine, ela deve ir naquela região. Agora, pessoal, aquela história, tá? Ela, olhando nos tempos gráficos menores, ela parece estar fazendo um triângulo ascendente. Então, ela rompendo esse último topo aqui na região dos 3 dólares e 50, provavelmente ela vai buscar o alvo desse triângulo ascendente, que se a gente projetar aqui para cima, ele coincide aí praticamente com o alvo do triângulo maior, beleza? Então, ele está lá perto, ele está em 4,70, o alvo do triângulo maior lá em 5,34. Então, tudo aí indicando que se a Engine romper o último topo aí em 3,51 aproximadamente, provavelmente ela vai embarcar numa alta aí que deve buscar lá a região dos 5 dólares e 34 centavos aproximadamente. Então a Engine a gente segue na mesma perspectiva altista. Me pediram para falar, pessoal, sobre a VET, tá? O que eu tô vendo aqui no gráfico da VET? O que eu tô vendo na maioria dos gráficos da maioria das moedas, tá? Eu vejo aí um triângulo simétrico ou uma flâmula sendo rompida para cima, tá? Se a gente pegar aqui e projetar para cima como triângulo, ou seja, sendo mais conservador, o alvo estaria lá na região dos 34 centavos de dólar, agora está em 15. Se projetarmos aí como uma flâmula, a gente teria o alvo lá na região dos 84 centavos, beleza? Então, VET tá interessante, VET é uma moeda aí que tá dando todos os sinais aí de que ela pode subir bastante e a gente só precisa que para ela suba, a gente precisa que o Bitcoin fique estável, beleza? Outra moeda pedida, pessoal, é a The Graph, né? GRT. Bem, pessoal, a GRT parece estar formando aqui um fundo duplo aqui no gráfico diário, beleza? A gente vê aqui um possível fundo duplo se formando. Ela já está fazendo o rompimento, pessoal. Ela voltou e está fazendo o pullback. Ela precisa agora de romper de $1,20 ali para a gente poder projetá-la para cima, beleza? Se a gente projetar esse possível fundo duplo para cima, a gente teria alvo aí lá na região dos $1,64. Então, a gente aguarda aí se a GRT romper essa região aqui dos 1,20, provavelmente a gente vê ela em 1,64. Esse seria o alvo conservador. Se a gente projetar com um alvo mais otimista, a gente teria um alvo aí lá na região de 1,75, beleza? Então, olho na The Graph, porque ela pode ficar interessante. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que foi pedida por um inscrito aqui do canal, é a TFUL, né? TetaFull, né? Que é um token aí associado a outra criptomoeda, a Teta, tá? Uma das que eu sempre falo aqui no canal. Bem, pessoal, a gente vê que ela também está formando aí o que parece ser um triângulo simétrico, tá? Ou alguns podem considerar uma flâmula. Se a gente projetar de forma conservadora esse possível rompimento desse padrão, a gente teria alvo lá na região de 94 centavos de dólar. Se a gente projetar aqui como uma flâmula, a gente teria alvo aí lá na região de aproximadamente $1,05. E, pessoal, lembrando, tá? É o que eu sempre falo aqui. Para a gente ter essa perspectiva altista confirmada aí nas altcoins, a gente precisa que o Bitcoin suba. Se acontecer de o Bitcoin sofrer um dump, provavelmente ele puxa tudo para baixo, tá? Então, olho nisso. Outra moeda pedida é a SWIP, pessoal. A SWIP, na minha visão, ela vem andando de lado aí nos últimos tempos, tá? Ela segue sem tendência. Eu aguardaria, como sinal, ver o rompimento dela em relação a essa linha de tendência de baixo que ela pode estar formando aqui nessa região, beleza? Ela teria então que passar ali dos 3,90, 4 dólares para eu começar a olhar para a SWIP aí com bons olhos, beleza? Dá até para desenhar um triângulo aqui, tá? Mas um triângulo muito grande, a gente teria que esperar ela romper ou essa linha de tendência de baixo aqui e confirmar alto, ou romper essa linha de tendência de alta aqui desse triângulo, beleza? A gente tem que aguardar. Enquanto ela não fizer algum movimento definitivo, a gente não vai ter uma perspectiva muito clara. E ela está fazendo um triângulo muito grande, então ela pode balançar bastante. Ela tem muito espaço para se mover aí dentro desse triângulo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Me pediram para falar aí sobre a Poker Token, tá? E, gente, olha o que ela fez aqui no dia 2 de novembro. Ela caiu aí praticamente 75%. Moeda da PancakeSwap. Gente, bastante cuidado com essas moedas, viu? Infelizmente não dá para analisar o gráfico dela, porque a gente vê que é um gráfico aí de uma moeda com pouco volume de negociação e pouco histórico, tá? Em moedas a gente precisa de histórico de um bom volume de negociação para a gente ter mais confiabilidade na análise técnica. Pediram para falar sobre a ZIL, pessoal. A última vez que eu comentei sobre a ZIL, ela parecia estar fazendo um ombro cabeção invertido, ainda parece estar fazendo, só vai confirmar esse ombro cabeção invertido se ela romper o último topo ali na região dos 14, 15 centavos de dólar, tá?
Aí ela vai estar confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo vai ser na região dos 22 centavos de dólar. Porém, a relação risco-retorno, como eu já comentei no último vídeo, não compensa. Você está com um stop de 46% para um alvo de 62%. É 1,33 dólares, né? 1 dólar e 33 centavos é o que você vai estar ganhando para cada 1 dólar que você arrisca. Não compensa, beleza? Mas para quem tiver essa moeda aí, dá para saber que se ela conseguir romper aquela região, ela pode se valorizar bastante. E seria um ponto legal para vender essa região dos 22 centavos, uma vez que é uma região que foi resistência lá nos dias 18 de abril e 11 de maio, beleza? Outra moeda pedida, pessoal, é a cheque, tá? Pediram para falar dela. Infelizmente, ela vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tendência de baixa, beleza? Infelizmente, enquanto ela não deixar essa tendência, fica complicado, pessoal. Ela tá só caindo, tendência de baixa, ela precisa aí romper essa linha de tendência de baixa para cima. Antes disso, a perspectiva é que ela continue se desvalorizando, beleza? Outra moeda pedida é a WIN. A WIN, pessoal, a gente, como comentou no último vídeo, ela precisa ali definitivamente romper agora esse último topo, tá? Onde ela está fazendo pullback. A relação risco-retorno, gente, como eu disse, não compensa para estar operando esse fundo duplo, tá? Mas ela superando aqui essa região dos 9.957 de fração de centavo, ela vai estar aí confirmando o pullback, aí provavelmente ela busca a região ali dos 12.718 aí de frações de centavo, beleza? Não compensa, como eu disse, tá? Você vai estar arriscando aí praticamente 1 dólar para tentar ganhar 1 dólar, beleza? Não é uma operação muito viável. Me pediram para falar, pessoal, sobre a The Graph, sobre a GTO, né? A GIFTO. Se a gente olhar no gráfico dela aqui, pessoal, parece que ela está rompendo para cima um triângulo simétrico, tá? Que também pode ser considerado uma flâmula aqui nesse contexto. Ela parece já ter feito o pullback, e se a gente projetar o alvo desse triângulo, o alvo conservador desse triângulo para cima, a gente teria um alvo aí lá na região de 18 centavos de dólar. Agora ela está em 4, pessoal. Então seria uma operação interessante, tá? Então fiquem de olho, porque essa moeda aí, nesse contexto, o Bitcoin se manter estável, ou seja, ou ele subir ou não cair, tá? Ou ficar paradinho nessa região de 60 mil, pode ser interessante. Essa moeda aí pode dar uma valorizada, beleza? Em caso aí de o Bitcoin cair, provavelmente ela perderia essa formação de triângulo e não iria conseguir buscar o alvo tão cedo. Me pediram para falar sobre a XTZ, pessoal. E a XTZ segue aí abaixo daquela linha de tendência de alta, tá? A gente consegue aqui ver que ela está aí formando uma possível bandeira de alta nesse contexto, mas a gente tem que esperar ela romper, tá? Porque ela já deu sinal de fraqueza, rompendo um topo, depois voltando, rompendo um topo, depois voltando. Esse é sinal de fraqueza por enquanto. Para XTZ a gente não tem muita perspectiva, beleza? Ela não está dando nenhum sinal claro aí de compra ou de venda. Ela já teria dado sinal de venda quando perdeu aquela região. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, pedido pelos inscritos, é a Key, tá? Se a gente olhar a Key aqui no par dólar, pessoal, ela parece estar fazendo um triângulo simétrico aí. Parece estar rompendo esse triângulo para cima, e a gente precisa, para confirmar o rompimento desse triângulo, ela rompa a região ali dos 16 mil, de 1 centavo, né? Mas poderia falar 16.934 de frações de centavos de dólar, tá? Para a gente estar aí tendo uma perspectiva mais clara e a gente poder começar a projetar ela para cima. No mais, pessoal, ela precisa superar aquela região de resistência. Se a gente projetar esse triângulo para cima, o alvo é lá na região de 2 centavos. Para ser mais exato, 26.762, tá? Isso aí de frações de dólar. Outra moeda pedida é a ONI, pessoal. E a ONI segue aí a tendência de alta dela, tá? Se a gente projetar para cima esse buraco que ela deixou aqui no gráfico, a gente vê que ela já teria batido o alvo, beleza? Bateu o alvo, pessoal, a gente não compra, tá? A gente espera aí realizar. E essa região aqui dos 23 centavos de dólar, que foi o topo anterior, poderia ser uma região interessante, por se tratar de uma região que já foi resistência 2 vezes em momentos importantes, então pode virar suporte, beleza? Então poderia ser uma região de compra aí, caso o Bitcoin se mantenha estável e não puxe o mercado todo para baixo. Se ela cair, porque o Bitcoin está caindo e puxando tudo para baixo, aí fica arriscado, beleza? Outra moeda pedida aí é a IOS, pessoal. Se a gente comentar aqui sobre a ISO, a gente vê que ela está aí dentro daquele triângulo simétrico e até hoje não deu sinal aí para qual lado ela vai, beleza? A gente aguarda ela romper esse triângulo simétrico gigante que ela está formando aí desde maio. Se ela romper para cima, ela pode ir lá na região dos 10 dólares. Se ela romper para baixo, provavelmente ela volta ali na região dos 2 dólares, beleza? Então para a ISO a gente segue aguardando. Bem, pessoal, por hoje é isso. Me desculpem a demora, o vídeo ele saiu bem mais tarde.
Mas no mais, amanhã tem vídeo normalmente. Deixem os comentários das moedas que vocês acham interessantes estarem sendo comentadas aqui, beleza? Até mais, tchau!